Amém. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos que cooperam de bom coração. Quanto a eles, gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Ó Senhor, queima com alegria lá no céu, lá no céu, lá no céu. Queima com alegria lá no céu, e Deus recompensará. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, pastor Marcos, então, já com oportunidade, dando prosseguimento ao nosso seminário, libertação e batalha espiritual. Aplauda o Senhor. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, e a vitória te conduz. Oh, não deixas tua cruz, ser valente. Como é que nós falamos? Ser valente, pelejando o bom Jesus, ser valente. Rejeitando a cruz, firme sempre no amor, tome do amor, cheio do consolador, ser valente. Graça e paz, meus irmãos. Quantos valentes nós temos aqui nessa noite? Nessa batalha espiritual temos que ser valente, custe o que custar. Deus nos chamou para sermos valentes. Deus conta com soldados valentes. Por isso, queridos, nesta nossa etapa em que agora iremos adentrar, vamos trabalhar dentro desta temática que é batalha espiritual. Sendo assim, entendemos claramente que todos nós, quer direta ou indiretamente, estamos em constante batalha espiritual. É verdade, olha aí. Mas nesta batalha espiritual, o que nós precisamos de início entender que nós não estamos subjugados a uma neurose espiritual, como assim é feito pelo neopentecostalismo, em que se dá uma ênfase demasiada a uma batalha espiritual, como se todos nós tivéssemos que adentrar a uma arena e degladiar com demônios de várias espécies, quando na verdade não é assim. A Bíblia é enfática em nos mostrar que, primeiro, a nossa batalha é pela fé. Judas deixou isso claro, que a fé que recebemos foi nos dada uma vez por todas e devemos batalhar por ela. Aleluia. Porque no decorrer da nossa trajetória, da nossa carreira de fé, surgirão inúmeras adversidades, inúmeros combates, visando minar a nossa fé. Mas Paulo diz a Timóteo que a batalha da nossa fé é um bom combate. É um bom combate. Também entendemos que a nossa batalha é pela verdade, porque o apóstolo Paulo também nos mostra que a igreja de Cristo, ela é coluna, esteio da verdade. Isto é, a igreja é a sustentadora da verdade. E isso é uma das coisas que mais nos leva a confrontos, porque as demais religiões sempre vão nos confrontar, porque de uma coisa é certa, o cristianismo
é a única religião que possui e é detentora da verdade de Deus. Isto é, o cristianismo é exclusivista. É exclusivista. Não tem jeito. Em um mundo relativista, em que colocam e subjugam a verdade ao relativismo, nós entendemos à luz das Escrituras que a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Amém. E por ser a verdade absoluta, nós temos que lutar com ela com unhas e dentes, custe o que custar. O nosso combate também se dá em virtude de que fomos chamados para arrebanhar e para também arrebatar das garras do diabo as almas que estão oprimidas pelo pecado. Paulo diz isso em Atos 26, 17 e 18, que ele nos envia, assim como Paulo foi enviado para as ovelhas de Israel e para os gentios, para iluminar-lhes, para abrir-lhes os olhos e os tirar do poder das trevas e os converteres de Satanás a Deus. Ou seja, nós iremos entrar num combate constante, porque fomos chamados para arrebatar das garras de Satanás as almas para Cristo Jesus nosso Senhor. E então nesse combate temos que ser valente, custe o que custar. Deus não conta com crente covarde, Deus não conta com crente medroso, Deus não conta com crente que fica titubeando em dois pensamentos. Deus conta com crente que é valente. Glória a Deus. Se você crê nisso, olha para o teu irmão e diz: irmão, ser valente. Na batalha contra o mal, ser valente. Glória a Deus. Sigamos em marcha triunfal. Queridos, hoje nesta nossa etapa, nesta parte do contexto batalha espiritual, nós vamos pontuar aqui sobre anjos e demônios. Vamos falar de anjos e demônios. E, de princípio, a pergunta que se deve fazer é: que são anjos? Que são anjos? E nós podemos definir anjos da seguinte maneira: anjos são seres espirituais criados com juízo moral e alta inteligência, mas sem corpos físicos. Sem corpos físicos. Tire da sua mente a ideia do anjo, segundo é pintado por muitos pintores do século XVIII, XVI e por aí diante. Não pense você que o anjo é aquele ser bonitinho com uma auréola na cabeça. Tem gente que acha que anjo tem uma auréola, né? E essa é a imagem que é passada, que é figurada, que é desenhada, que é caricaturada, que é um anjo com uma auréola, quando não com uma harpinha na mão, tocando altos louvores. Não, o anjo da Bíblia não é esse anjo não. Primeiro porque a Bíblia não diz, entenda bem, a Bíblia não diz que anjos possuem auréolas. A Bíblia não diz isso. Também muito menos a imagem de um anjo com asas. Ah, mas peraí, pastor, a Bíblia diz que os anjos voam, tá? Mas quem diz que precisa de asas para voar? Se eles são espíritos, não possuem corpos físicos, não precisam de asas. A Bíblia faz menção de asas dos serafins. Isaías capítulo 6, ele tem a visão de serafins possuindo asas, que duas cobriam os rostos, duas cobriam os pés e com duas voavam. Mas no contexto de toda a Bíblia, não necessariamente os anjos possuem asas. Até porque nós vamos ver que os anjos também são chamados de exércitos celestiais, ou exércitos do céu. Olha o que diz Neemias capítulo 9, versículo 6. Vamos ver? Neemias capítulo 9, versículo 6. Então, anjos são seres espirituais criados com juízo moral. Entenda bem, isso você tem que anotar e marcar, porque é esses dois pontos que nós vamos aqui enfatizar. Anjos são seres espirituais criados com juízo moral e alta inteligência, mas sem corpos físicos. Neemias capítulo 9, verso 6 vai dizer assim, ó:
Só tu és, Senhor. Fizestes o céu dos céus, e todo o seu exército. Exército aqui fala-se de anjos. A terra e tudo que nela há, os mares e tudo que neles há. Tu os conservas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Então está referindo-se aos anjos. O Senhor é quem criou os anjos. Anjos exercem juízo moral. Por que exercem juízo moral? Porque, como podemos perceber, pelo fato de que alguns deles pecaram e caíram do seu estado original. O fato de os anjos pecarem e caírem do seu estado original, isso aponta que de fato eles possuem um senso moral, um juízo moral. E Pedro mesmo relatou isso em segunda carta de Pedro, no capítulo 2, verso 4, olha o que Pedro diz. Ele vai dizer assim, pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, que na verdade é o abismo, não é o inferno propriamente aqui, essa tradução aqui por português foge do contexto do original, fala-se do abismo. Os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o... Atente bem, esses anjos aqui estão reservados para o juízo. Apocalipse 12, eu já mencionei aqui, no simpósio sobre escatologia, que uma terça parte dos anjos foi arrastado. Satanás seduziu, arrastou com a sua cauda o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, uma terça parte dos anjos. Correto? Só que aqui que Pedro está falando que existem anjos que estão reservados para o juízo. Esses anjos estão presos no abismo. E Judas confirma isso. Lá na Epístola de Judas, capítulo 1, verso 6, Judas vai dizer assim, e aos anjos que não guardaram o seu principado, isto é, a sua autoridade, mas deixaram a sua própria habitação, eles os têm reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Ei, esses anjos aqui só vai ser conhecido por nós no dia do juízo final. Agora, a Bíblia também menciona que há anjos que estão no abismo, e em Apocalipse diz que esses anjos serão soltos no período da grande tribulação. Esses demônios são tão poderosos, e a Bíblia menciona 4 anjos poderosos que estão próximos ao rio Eufrates. Vamos ver? Olha o que diz em Apocalipse capítulo 9, verso 14. Mas não são os mesmos anjos que são mencionados aqui por Pedro e por Judas, esses anjos aqui. Esses está sendo bem enfáticos, estão guardados, reservados para o dia do juízo. São tão poderosos que eles não vão entrar em cena, eles só vão ser condenados. Olha que coisa terrível. Mas agora a Bíblia faz menção de anjos que vão ser soltos. Apocalipse 9,14 diz assim, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Esses demônios aqui são anjos caídos, são tão poderosos que eles vão ferir uma terça parte dos homens, matar uma terça parte dos homens, mas isso se dar-se-á no período da grande tribulação. Então veja que eles possuem juízo moral. Só que é interessante que a Bíblia menciona de anjos que estão guardados, presos em cadeias, e só vão ser liberados para serem condenados e destruídos e lançados no lago de fogo. Seguindo, como nós dissemos, anjos possuem juízo moral, mas também alta inteligência. Isso é visto por todas as escrituras. A Bíblia faz menção à medida que eles falam com as pessoas. Mateus 28:5 diz que o anjo, porém, dirigiu-se às mulheres e disse:
não temais, não tenhais medo, pois eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Lembra das mulheres que foram até o sepulcro de Jesus? E lá a Bíblia diz que um anjo apareceu a elas. Então eles falaram com elas. Só que uma coisa nós precisamos entender aqui: tanto nesse episódio como em outros que a Bíblia menciona, que eles possuem alta inteligência e se comunicam com as pessoas, não quer dizer, escute bem, não quer dizer que os anjos andam por aí se comunicando com as pessoas. Tá? Tome cuidado, porque é assim que o esoterismo, o ocultismo se revela. O espiritismo mesmo se vale disso, de que há anjos que comunicam com pessoas. E não, de forma alguma, todos esses que são mencionados na Bíblia, falando com pessoas, foram com uma missão específica, por ordem de Deus, e nada mais. Até porque no Antigo Testamento, e aí por isso que a Bíblia diz que eles não possuem corpos físicos, porém, a Bíblia nos menciona no Antigo Testamento que havia uma certa manifestação de anjos, de uma forma para se comunicar com os homens. E isso se dá naquela ocasião quando aqueles anjos que aparecem para falar com Abraão, ali pela teologia é chamado de teofania. Teofania, o que é teofania? Eles exercem um poder sobrenatural de transformar-se à semelhança de homens. Então, quando ele se manifesta, como fez com Abraão, apareceu-se como a semelhança de um ser humano, e não como uma auréola, como uma asa, como ser, não, apareceu a ele como um ser, tanto que Abraão diz assim: meu Senhor, só que ele entendeu que ali se tratava de uma ordem espiritual, porque ele atenta para obedecer à palavra que foi dita por esses anjos, porque revelava que o tempo estava próximo de se cumprir a promessa. Então isso era teofania, tanto que nessa teofania, essa manifestação em que o anjo se transforma à semelhança de homens, o próprio Jesus apareceu várias ocasiões no Antigo Testamento assim, sabia disso? Quando você lê lá no Antigo Testamento, ele diz assim, ó: apareceu o anjo, com A maiúsculo, anjo do Senhor, está referindo-se diretamente à pessoa de Jesus. É uma teofania ali, é a pessoa de Jesus se manifestando, como apareceu quando houve mesmo a ocasião, Zacarias tem a visão do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, que estava com essas vestes manchadas. E a Bíblia diz que naquela visão, a Bíblia diz que Satanás apareceu para acusá-lo, para opor-se. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu naquele momento para defender o sacerdote. Isso fala-se diretamente à própria pessoa de Jesus. Logo mostra que Jesus está presente em toda a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Se eu fosse você, já tinha dado um glória tão gostoso aí, meu irmão. Jesus está presente em toda a Bíblia Sagrada, desde Gênesis, Apocalipse. Ele se apresentou-se de várias formas e de várias maneiras, antes da sua encarnação. Então veja, mas a Bíblia mostra que eles têm esse poder, essa alta inteligência. E uma das coisas que é interessante, quando eles apareciam na sua forma espiritual, como um ser celestial, como a semelhança de vestes brancas, resplandecentes, alguns que tiveram a capacidade, a capacitação por parte de Deus para vê-los, foram terrivelmente surpreendidos. Por quê? Porque uma coisa nós precisamos entender, que os anjos, quando apareceram, quando Deus deu a possibilidade de os homens vê-lo, eles mesmos perceberam o tamanho e poder que eles tinham.
E me surpreende em ver como tem pessoas que têm uma facilidade tão grande de ver anjo. Meu Deus. Mas não vou falar um pouco mais para frente. Calma aí, segura aí, vou falar. Tem gente que vê anjo em todo lugar. Anjo com pedreiro, anjo com tanta coisa, meu Deus. Mas vamos lá. Os anjos, então, mostram essa capacidade que eles têm, essa auto-inteligência. Outro ponto interessante que nós precisamos aqui enfatizar é que não existe anjo da guarda. Não existe anjo da guarda. Para com esse negócio. Ah, pastor, já ouvi dizer que é um anjo da guarda que me acompanha. Cuidado. Não tem esse negócio de anjo da guarda, não. Porque a base que muitos sustentam é porque lá em Salmo diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, o livre, os guarda. Porém, não refere-se a um anjo, está falando anjo do Senhor. Isso não está fazendo referência a um específico, a um anjo específico. Até porque Hebreus capítulo 1, verso 14 diz que todos eles são espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, o propósito dos anjos em estar ao redor dos que temem ao Senhor, é para os guardar, os preservar, para os manter firmes, para herdar a salvação, não para ficar comunicando com eles, e muito menos para se manifestá-lo diretamente a uma pessoa, de forma alguma. Aí alguém pode dizer assim: mas pastor, a Bíblia menciona lá em Atos capítulo 12, quando Pedro estava preso, o anjo apareceu a ele e o livrou daquela cadeia, como tal. Mas veja bem, esse anjo apareceu com uma missão específica, uma missão específica, tá certo? Isso não é via de regra, não é via de regra. Antes que eu dê sequência aqui e fale sobre o poder dos anjos, e que eles têm uma das funções, além de serem ministros, espíritos ministradores, para proteger, para guardar aqueles que hão de herdar a salvação, isto é, guardar a igreja. Um ponto que eu quero aqui atentar para você, que talvez você quase nunca ouviu isso, se ouviu foi muito pouco. Muitos teólogos e pregadores, pastores, têm um certo receio de falar isso, mas eu vou dizer sem medo de errar, com muita segurança, porque isso me custou muitos anos de pesquisa, e não foi só pesquisas pessoais. Eu consultei muitos pastores, muitos teólogos, e na maioria deles, poucos conseguiram me dar uma explicação plausível, mas todos concordaram com a posição que eu vou mostrar para vocês aqui, todos eles. E ao consultar muitos livros de homens que marcaram a história da igreja através da teologia, como Calvino, Agostinho, Spurgeon, Finney, enfim, inúmeros e muitos, todos eles também com um certo receio comentavam levemente, não diretamente, mas não dava a entender a isso. E quando eu passei a fazer essa busca constante, eu observei e tive essa conclusão que eu quero trazer para vocês. Existe um certo pensamento equivocado, que muitas das vezes a gente diz assim: olha, quando se refere a dar uma ênfase de pregar o Evangelho, quando se refere a dar uma ênfase de dizer, olha, que a missão da igreja é pregar o Evangelho, alguns pregadores já ousam em dizer, e talvez você já ouviu isso, e eu também até mencionei isso no início, antes dessa conclusão que eu tive, e dizia: olha, os anjos desejaram pregar o Evangelho. Quantos já ouviram isso? Pode me ser receio, quantos já ouviram isso? Mas não tem base bíblica para isso. E eu fiquei preocupado com isso, e fiquei labutando, disse: como assim? Aí o texto que mais se aproxima dessa ideia de que anjos desejaram pregar o Evangelho, e é aí que me respaldou para entender que não é que eles desejaram pregar o Evangelho, mas sim atentaram em conhecer o Evangelho. É o texto de 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Eu quero que você me acompanhe. Olha o que diz aí. 1 Pedro 1, 12. E aí que eu vou afirmar aqui com muita segurança, e trazendo mais alguns textos bíblicos, que na verdade
sendo anjos que possuem alta inteligência, alta capacidade de entender, de conhecer, escute bem, os anjos aprendem com a igreja. Os anjos aprendem com a igreja. Olha o que diz em 1 Pedro 1,12: os quais foi revelado que não para si mesmo, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Aqui está se referindo, deixa eu explicar melhor, aqui está se referindo dos pais, dos patriarcas, como o próprio Noé, que pregou o Evangelho da Justiça. Pedro fala isso, que a revelação da salvação não era para eles, não foi revelada para eles, como para Abraão, Isaac e Jacó, porém por meio deles veio essa promessa, porque não era para eles, não era para aquele tempo, mas sim para nós, para a igreja. Então foi revelado que não para aquele tempo, mas eles já ministravam isso, anunciavam, mas que agora pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. De certa forma a própria Bíblia diz que Noé foi pregoeiro da justiça. Ele foi chamado de pregoeiro da justiça. Isso já apontava para a revelação da salvação do Evangelho que foi dado para a igreja. E aí, Pedro vai dizer assim, coisas para as quais até os anjos desejaram atentar. Tem alguém que tem uma outra tradução além de atentar? Como? Anseiam observar. Tem uma outra tradução? Anelam. Nossa, tradução maravilhosa essa. Amém. Porque realmente, de fato, essa aproxima muito ao original. O que mais? Contemplar. Como? Contemplar. Irmão, atentar, contemplar, prescrutar, conhecer é o mesmo que querer? É o mesmo que querer? Não. É o mesmo que desejar pregar? De forma alguma. O sentido está muito claro aqui para nós no texto. O que Pedro está dizendo é que a revelação da salvação que foi dada para a igreja, e não para os apóstolos, para os patriarcas e nem para os profetas, mas os mesmos pregaram acerca dessa salvação. Essa revelação que foi dada para a igreja só se dá a conhecer por meio dela, e que as coisas dessas, os quais os anjos desejam atentar, isto é, conhecer. E há um texto agora aqui que esclarece melhor esse sentido, porque olha o que diz Efésios 3,10. Paulo vai dizer que acerca desse evangelho, dessa salvação, ele vai dizer assim, Efésios 3,10: e foi assim, para que agora, isto é, presente, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Isso dá um reforço a mais de que os anjos aprendem com a igreja. E por que me deu essa segurança de ter essa compreensão? Porque em Romanos 16 e 25 e 26, Paulo vai dizer que o mistério do Evangelho, o mistério que estava oculto em Deus desde tempos eternos, mas que agora pela igreja é anunciado. Ou seja, nem os anjos tinham conhecimento do Evangelho da salvação, porque estava oculto em Deus. E isso só foi revelado na pessoa de quem? De Jesus. Jesus é o mistério de Deus. Jesus é o mistério do Evangelho da graça. E só na encarnação que eles, os anjos, passaram a entender o que era esta tal salvação que estava guardada em Deus desde tempos eternos, mas foi revelado para nós, pequeninos, para a igreja. Glória! Oh, aleluia! Glória a Deus! Por isso que Jesus em dado momento disse diante dos sábios, dos entendidos, e disse assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, mas as revelastes aos teus pequeninos. Cadê os pequeninos aí? Meu irmão, você é privilegiado, porque você recebeu uma revelação que nem os anjos tinham conhecimento. Agora, pela igreja, eles estão conhecendo o Evangelho, conhecendo essa multiforme sabedoria da igreja. É aqui que eu posso dizer com muita segurança. Você está vendo essas cadeiras vazias aqui? Olha para as cadeiras que estão vazias. Pode olhar, está vendo?
elas não estão vazias, elas estão cheias. O corredor está vazio, não estão cheios. Lá naquele corredor também está cheio. Eu não preciso ver, mas eu sei claramente, à luz de tudo que já disse, que há anjos aqui aprendendo o Evangelho, a palavra de Deus. Há anjos presentes aqui. Glória a Deus. Mas agora eu não posso focar nisso. É aqui que eu quero que você entenda. Os anjos estão aprendendo com a igreja, mas não quer dizer que com isso eu tenho que ficar dando a ênfase a anjos, porque o centro do Evangelho não é anjos, é o Cristo vivo, é o Filho de Deus, é o que está acima de todos os anjos. Ele é o centro de tudo. Então, meu irmão, é aqui que eu descanso e eu entendo que os anjos aprendem com a igreja. E o que mais me reforçou ainda foi que na ministração do simpósio sobre escatologia que eu falei para vocês, lá em Apocalipse eu mencionei que a Bíblia menciona de um anjo que vai estar sobrevoando, voando sobre os céus, tendo na mão um evangelho eterno. Para ele ter esse evangelho na mão para anunciar no período da grande tribulação, só vai ser possível porque durante todo esse período da dispensação da graça, eles estão aprendendo com a igreja. Eita coisa linda, glória a Deus. Aí sim, lá na tribulação, eles vão pregar o evangelho. Mas aqui, Deus conferiu essa tarefa, não foi para anjo, é para você. Você é responsável de pregar a palavra de Deus. Não espere o anjo. Deus espera, Deus conta comigo e com você. Amém, queridos? Então fica aí em aberto. Se você achar que essa compreensão e essa esclarecimento é plausível, é edificante, receba em nome de Jesus. Todavia, se você achar que não é bem assim, também não te deixa mais crente nem menos crente. Mas veja bem, os anjos cantam louvores a Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 4:11: digno és, Senhor nosso Deus e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existe e foram criadas. Apocalipse 5:11 diz: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares. Glória a Deus. Os anjos cantam louvores a Deus. E isso é algo interessante e importante, porque se você olhar teologicamente para o conteúdo do louvor dos anjos, está de lavada nos compositores de hinos de hoje em dia. Está de lavada, tá? Enquanto os anjos cantam louvores, e os seus louvores, o conteúdo dos louvores deles é Deus nosso, Deus nosso, Deus nosso, a ti seja honra, glória, poder, majestade. Deus, Deus, Deus. Aí os compositores daqui vêm: você é o espelho que reflete a imaginação. Já entendeu a mensagem? Quem entendeu, dá uma glória aí. Sabor de mel. A minha vitória tem sabor de mel, tem sabor de mel. Irmão, que louvor é esse? Vamos ser franco. Esse louvor só massageia o nosso ego, minha gente. Louvores vingativos. Quem me viu chorando vai me ver sorrindo, viu? Tu tá me vendo na prova, tu vai dar. Ai, feliz. Em outras palavras, ai, feliz, tu vai me ver. Meu irmão, desde quando eu tenho prazer na tua derrota, no teu fracasso? Meu irmão, nós estamos aqui numa só fé, segundo um só Senhor, no mesmo alvo, no mesmo propósito. Ninguém está aqui para competir com ninguém. Nós estamos aqui para adorar aquele que é, que era e que é de vir, o Todo-Poderoso. Só quem crê nisso, levante a mão e dá glória a Deus. É esse negócio de indo, de degladiando, de competindo e não sei o que, de exaltando. Meu irmão, essa conversa aí. Eu sou sincero para você, não gosto. Não gosto. Não perco meu tempo ouvindo isso aí. Eu gosto de ouvir louvores que exaltam, manifestam a grandeza de Deus e o poder, porque isso coloca Deus no alto e sublime trono e me coloca lá embaixo, que eu sou precisa, e que eu dependo de Deus. Agora esses hinos que colocam
para cima, que eu sou grandão, eu sou cara. Isso aí, meu irmão, nesses encontros de autoestima aí, de lideranças aí, você vai ver que está cheio disso aí. Não glorificam a Deus. E os anjos nos ensinam como de fato deve glorificar a Deus. Glória a Deus. Os anjos são, a Bíblia diz como os anjos são espíritos, ou criaturas espirituais, efetivamente eles não possuem corpos físicos, como diz em Lucas 24:39. Jesus disse: um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Glória a Deus, aleluia. Portanto, normalmente eles não podem ser vistos. Agora eu vou entrar. Normalmente eles não podem ser vistos por nós, a menos que Deus nos dê a capacidade espiritual de vê-los. Tá? Fico vendo que tem gente que tem uma facilidade tão grande de ver anjo. Uma vez eu estava numa reunião, e um irmãozinho falou assim: pastor, preciso trazer uma revelação de Deus aqui, uma visão. Aí o pastor lá, humildemente e tal, deu a oportunidade. Deus me mostrou 4 anjos nos 4 cantos da igreja, cada um com uma peneira na mão. Eu falei: tá, é anjo garimpeiro. Veio garimpar todo mundo, veio peneirar todo mundo. Cuidado com esse anjo aí, porque o único anjo que eu vi que queria garimpar os discípulos não era anjo, não, era Satanás. Queria peneirar os discípulos. Ele pediu para Jesus para peneirar todos eles. Não foi só Pedro, não, foi todos eles. Deixa eu peneirar para ver se salvam. Agora fica vendo crente dizendo que veio o anjo com a peneira na mão para lá e para cá. Quando não, tem uns que faz ousadamente a oração de dizer: Deus, coloca um anjo lá na porta, 5 anjos lá na entrada, outro na esquina, 5 quilômetros. Meu Deus do céu. Uma vez eu vi um pregador renomado falando isso. Mande um arcanjo aqui, um Miguel ali, não sei quem lá. Eu falei: meu Deus do céu, precisa tudo isso? Precisa tudo isso? Se eu falar para você que um só é o suficiente para matar 185 mil homens. Não precisou de um exército, não. É tão poderoso, os anjos são tão poderosos. Por isso que eu digo: cuidado com essa gente que diz que vê anjo tão fácil. Porque um homem que viu um anjo não aguentou e quase morreu. Ele desmaiou. Sabe quem foi? Daniel. Profeta Daniel. A Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a ele. A Bíblia diz que ele desmaiou. O seu rosto ficou desfigurado. As suas pernas enfraqueceu. Ele caiu como que quase morto. Foi preciso o anjo tocar nele e dizer: levanta-te, homem muito amado. Eita glória! Foi preciso o anjo tocar para dar força nele, porque ele não estava aguentando a glória e o poder do anjo. Agora, como é que esse negócio de ver anjo tão fácil assim? Agora parou, mas teve uma onda aí, no meio pentecostal, e até igrejas da Assembleia de Deus, lá no Ministério de Santos mesmo. Eu conheci alguns pastores da Assembleia de Deus do Ministério de Santos que estavam adorando anjos. Isso começou, essa febre começou lá nos Estados Unidos, lá em Boston, Curiel de Jesus. Que tinha uma cadeira no púlpito que era só para o anjo. E aqui também chegou essa febre. E aí o teste que ele mesmo, o próprio pastor, disse o seguinte: o teste que o obreiro tinha para saber que era espiritual, ele tinha que chegar e ver o anjo na cadeira. Porque se ele não visse o anjo na cadeira, estava com o ministério falido. Eu falei: então desse jeito não vai rolar. Mas o meu ministério já estava falido há muito tempo. Eu não gostei, quando eu sou crente, eu nunca vi um anjo. Mas nem por isso decidi acreditar. Eu sei que ele existe. E já pude ver a boa mão de Deus através dos anjos ao meu favor. Glória a Deus. Mas o meu foco não é anjo. Eu não quero ver anjo. Eu mais anseio é ver o Filho de Deus, é Jesus, glorificado, assim como Estevão, tendo o privilégio de vê-lo de pé ao lado da direita de Deus. Oh, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora, esse negócio de ver anjo, tem que ver anjo. No culto tem que ver anjo. Havia uma febre, eu disse que até hinos começaram a lançar de anjos poderosos, anjos não sei o que, parará, anjos para lá, anjos para cá.
Tem anjos subindo e descendo, anjos voando, descendo, subindo e descendo, e vai para lá e para lá. Meu irmão, a ênfase não é essa, o evangelho não é esse. Cuidado, isso é anátema, é maldição. A Bíblia diz que as suas atividades ordinárias de guardar e nos proteger, como diz em Salmo 34:7, eu disse, e Hebreus 14, bem como de juntar conosco para a adoração de Deus, eles são invisíveis. Contudo, em certas ocasiões, anjos tomaram forma corporal para aparecer a várias pessoas nas Escrituras. E aí a própria Bíblia diz lá em Hebreus 13:12 que nós devemos ter essa sensibilidade de ser hospitaleiros, porque nós podemos até receber anjo. Olha só, eu não preciso ficar focado e nem na neurose de querer ver anjo. Mas você sabia que eu posso até ter uma visita de um anjo sem saber que era um anjo? Olha aí. Você pode ter uma visita de um anjo sem saber que era um anjo. Verdade. Numa forma, sabe de quê? De uma criança que lá no sinaleiro te pede um trocadinho, uma moeda. De alguém que bate na tua porta que você nunca viu e te pede um prato de comida. Você sabia disso? Que às vezes pode ser um anjo que está vindo ali para testar a sua fé, para ver se de fato você está condizendo com aquilo que você diz que prega, que vive, que fala, que crê. Isso fala da hospitaleira, dos hospitaleiros, a mordomia de receber. Olha que coisa interessante. É algo da gente apreciar, notar e verificar, ter esse cuidado. Mas uma das coisas que eu quero aqui finalizar dessa parte dos anjos é o seguinte, e eu quero fazer uma recomendação muito séria. Primeiro, não adore anjos. E você não está isento de correr o risco de adorar um anjo, você sabia disso? Porque até João, que é João, que é João, é o João mesmo, aquele que estava na ilha de Patmos, que recebeu as visões do Apocalipse, ele, em dado momento, se fragilizou, ficou tão estatizado, ficou tão perplexo com a glória do anjo, sabe o que ele fez? Prostrou e adorou. Aí o anjo disse: negativo, adore a Deus, adore a Deus, eu sou conservo teu, enviado aqui ao teu favor, porém eu não recebo glória, eu não recebo adoração. Adore a Deus, adore a Deus. Se João, que é João, meu irmão, um homem que tinha uma intimidade tão profunda com Deus, correu esse risco de adorar a Deus, que dirá de mim? Aí uma das formas que nós podemos nos blindar para não correr o risco de adorar é não ficar nessa busca desenfreada, nessa neurose de querer ver anjo. Não adore a anjos. Isso significa que não ore por eles. Não ore, tá? Não caia no erro de você, em dado momento nas suas horas, dizer: Senhor, me dá o privilégio de ver um anjo. Porque senão você vai acontecer que nem uma irmãzinha que ficou isenta da igreja. Isso é fato, porque eu fui visitar ela. Ficou isenta da igreja, pastor da igreja um bom tempo, e nós sentimos a falta. Aí o pastor, após a escola dominical, fomos visitá-la. Chegamos lá, a irmã prontamente nos recebeu, com um sorriso no rosto, toda alegre. E aí falamos: irmãs, viemos aqui fazer uma visita para a senhora, orar para a senhora, está tudo bem, está acontecendo alguma coisa, está com alguma dificuldade, a gente tem sentido a sua falta na igreja, faz um bom tempo que a irmã não aparece. Não, pastor, está uma glória aqui na minha casa. Epa, tá bom demais para ser verdade. Não, Deus tem me abençoado grandemente, eu sei que eu tenho sido falho, não estou indo, mas é porque, olha pastor, eu não deixo de orar, eu não deixo de ler Bíblia, eu não deixo de ter minha comunhão com Deus, e eu estou no propósito de toda madrugada estou orando, e o Senhor está me visitando. Eu disse: mas como assim? Deus visita você aqui e não te manda ir para a igreja? Não te manda ir em comunhão? Não está em congregar, em adorar a Deus como santos, em coinonia? Alguma coisa está bem fora, eu só observando, eu só observo. E o pastor lá: mas mano, pastor, de madrugada que eu tenho recebido visita de anjos. Falei: aí eu falei: agora o Senhor me discerniu onde é que está o erro. Aí o pastor lá gentilmente, educadamente conversou com ela. Eu falei: vai lá, queremos ver a lá, tá. Aí na hora o pastor virou as costas, eu falei: irmã,
coisa. Pois vamos, na próxima oração da madrugada, na hora de olhar para o anjo, dá uma olhadinha no pé a cabeça, direitinho. Olha bem, dá uma olhada na mão aí, mano. Dá uma olhadinha, repara bem esse anjo aí. Tá bom, pastor, tá bom. Embora, só fiz isso. Meu irmão, quando chegou no domingo à noite, quem está lá em primeiro lugar na igreja? A irmã. Chorando. Eu falei, tá, foi coisa boa lá, Deus. A irmã para a visita foi boa. Aí a irmã participou do culto, celebrou, tal. Pediu oração, pediu perdão para a igreja e tal. Aí quando chegou no final, eu disse, minha irmã, a senhora fez aquilo que eu já. Eu falei, essa é a razão porque eu estou aqui. Você por quê? Eu falei, eu fui reparar o que o senhor mandou fazer. Às vezes eu vi aquela resplendor, aquela glória, aquele ser com cabelos branco como a lã, com as vestes brancas, e aquela glória resplandecente, como a luz do sol. Às vezes eu ficava até com os meus olhos ofuscando. Eu disse, mas e aí? Aí eu reparei bem, quando eu olhei para o pé, misericórdia, eu tive que dar um pulo e clamar o sangue de Jesus e repreender no nome de Jesus. Eu disse, por quê? Porque era um pé igualzinho de bode, pastor. Eu falei, sangue de Jesus, olha o anjo aí. Olha o anjo aí. Um anjo com pé de bode? Mas a senhora vê, né? Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Porque se a Bíblia diz que ele pode transfigurar-se como um anjo de luz, ele pode aparecer a você como um anjo de luz. Mas cuidado com esse anjo aí, né? Se esse anjo te induz a afastar-se da comunhão, da graça, da fé, repreende, porque é anátema, é maldição. É maldição, repreende. Então, veja o cuidado que nós devemos ter. Não adore anjos, não ore a ele e nem os procure. Nem os procure. Não fique caçando anjo, procurando anjo, não. Procure a sua identidade com Cristo, seja semelhante a Cristo, busque Cristo como sendo o centro de todas as coisas, e com certeza Deus será glorificado e você será fortalecido na fé para a glória de Deus. Vamos seguir então. Vamos falar agora sobre demônios e a sua origem. Então compreendemos que os anjos têm poder, são poderosos, cantam louvores, aprendem com a igreja, têm juízo moral, são auto-inteligentes, mas têm suas funções específicas, e nós não temos compromisso com o anjo. Nosso compromisso é com o dono da igreja. Vamos falar então sobre demônios e sua origem. Iguais aos anjos, eles também são seres espirituais criados também com juízo moral e alta inteligência. Também, os demônios têm alta inteligência, mas também não possuem corpos físicos. Não possuem corpos físicos. Eu já mencionei aqui que dessa terça parte dos anjos que foi arrastada por Satanás na rebelião lá no céu, muitos são anjos caídos que estão nas regiões celestiais com o próprio Satanás, e há espíritos malignos que estão aqui atuando no reino das trevas, fazendo de tudo para cegar os homens espiritualmente, para não chegar-se a Deus, para não ter conhecimento de Deus. Logo, o pecado deles, dos demônios, parece ter sido o de orgulho, porque a recusa em aceitar o seu lugar designado, pois eles, como diz Judas, versículo 6, não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. Então isso fala que o que os induziu ao pecado foi o orgulho. O orgulho, porque isto foi a síndrome de Lúcifer. Ele, com o seu orgulho, veio à queda. O seu orgulho induziu a queda, a soberba. Agora há algo interessante que eu quero chamar a atenção aqui. No próprio reino das trevas, os demônios possuem uma hierarquia. Sabia disso? Possuem uma hierarquia. Eu já falei, já pontuei aqui sobre princípio de autoridade no reino de Deus. E nesse princípio de autoridade, fala-se também de uma hierarquia. E o próprio mundo das trevas possui uma hierarquia. Sabia disso? Possui uma hierarquia. Os demônios não agem aleatoriamente. Tem gente que acha que o diabo está aí, os espíritos estão andando por aí, procurando algum corpo para possuir e tal, daquela bagunça toda. Não, deixa eu primeiro pegar aquele lá, vai, você pega aquele outro, vai. Não, irmão. Eles são inteligentes.
Por isso que uma das características malignas é chamada de serpente. A serpente é o que? É sagaz, é astuta, ela estuda os seus alvos. Você já viu alguma serpente sair andando para catar o tudo que vem na frente? Não. Ela estuda as suas presas, ela analisa, ela calcula o tempo, o lugar, a hora certa de dar o bote. Assim são os espíritos malignos. Eles não agem aleatoriamente, eles têm uma hierarquia e eles são inteligentes, agem de maneira correta. Pois Paulo diz em Efésios 6,12, olha o que diz: pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, isto é, não somente contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Repita comigo: principados, potestades, poderes deste mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Isso é uma hierarquia, meu irmão. Isso é uma hierarquia, é um posicionamento. Só que, mesmo tendo essa hierarquia, eles estão sob o comando de Satanás, agindo sobre o mando de Satanás. Ele é que comanda. Até porque, como eu já deixei muito claro, o diabo não é onisciente e nem onipresente. Ele não conhece todas as coisas, ele é limitado, tá certo? Por isso que uma das coisas, você quer ver? Uma das formas dessa batalha espiritual que a gente está constante, uma das maneiras de anular a ação do inimigo contra a minha vida, contra a sua vida, sabe qual é? Segura com a língua, rapaz. Freia essa língua aí. Segura a língua. Se você refrear a tua língua, todo o teu corpo terá luz e você vai sempre sair vitorioso nessa batalha. Agora, crente linguarudo, crente tagarela, como eu falei semana passada, fala tudo que vê pelos cotovelos, como diz o ditado, fala pelos cotovelos. Escute, meu irmão, o diabo nunca sabe o que está aqui, ó, na sua cabeça. Mas a partir do momento que você passa a verbalizar, ele já entende qual é a sua fragilidade. Olha aí. Tá? Eis um segredo: quer vencer o inimigo? Fecha a boca. Fecha a boca. Fale somente com Deus. Só nas orações. Nas orações ele não pode ouvir o que você fala com Deus. Sabia disso? Ele não ouve o que você fala com Deus. Por isso que Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fale em segredo com Deus. Não manda WhatsApp para ninguém, nem busca a consulta do profeta, da vidente, não sei de quem. Não, meu irmão, pare com isso. Freia a tua boca, fecha as bocas, só fale com Deus. Porque enquanto a palavra está aqui, ó, na sua mente e no coração, você é senhor da tua palavra. A partir do momento que você lança ela para fora, você se torna escravo da sua palavra. Aí é dois inimigos que você vai ter que vai te açoitar. É a palavra que você falou, proferiu, que não deveria falar no tempo, você se torna escravo por ela, e o próprio inimigo que passa a descobrir a sua fragilidade. Dois inimigos. Já entrei no campo aqui que ia falar mais para frente, mas já não tem como fugir. Então freia a tua língua. Não sai falando pelos cotovelos, não. Porque senão, meu irmão, você está entregando o jogo para o adversário. Você está dando de bandeja para ele aquilo que ele mais almejava. Por isso que ele fica lançando dardos inflamáveis. Por isso que ele fica lançando maus pensamentos, com a intenção de que isso se verbalize. Você pode até, como diz o ditado, você, já dizia Martinho Lutero, você não pode impedir de que o pássaro passe pela sua cabeça, mas você pode impedi-lo de criar ninho na sua cabeça. Você não vai impedir que o pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você vai deixar ele criar ninho na sua cabeça? Não. Por isso que é um ditado popular, não está na Bíblia, pelo amor de Jesus, não vai pregar isso, falar que está na Bíblia. Já vimos lá aí, para presbítero Ricardo, falar isso aí. A Bíblia diz que oficina, a mente vazia é oficina para Satanás. Não tem nada a ver, irmão. Não, isso é adágio popular, mas é uma verdade. Mas está baseado na verdade. Quem tem mente vazia é vulnerável para os ataques do adversário. Por isso que Paulo diz: tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, tudo que é sincero, tudo que é puro, nisso pensai. Glória a Deus. Pense nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Glória a Deus.
Preencha a sua mente com coisas espirituais, com as coisas celestiais, com as coisas de Deus. Não fique com a mente vazia não, porque é óbvio que o inimigo vai conseguir entrar e lançar seus dardos. Mesmo aqui, outro ponto, mesmo que eles possuindo uma hierarquia, não agindo aleatoriamente, eles têm uma estratégia, eles têm toda uma forma de agir, de trabalhar, de atacar, mas nós não podemos ficar se valendo e nem delegando a eles o lugar que eles não devem estar, porque eu já disse isso e eu vou ter que sempre repetir, porque nessa batalha espiritual a gente só consegue vencê-lo quando a gente não delega a ele aquilo que não lhe é por direito, tá certo? Não delegue a ele aquilo que não é por direito, e se não, a gente corre o erro de se basear, como se baseia o movimento neopentecostal de algumas igrejas neopentecostais, que se usam de informações baseados naquilo que é de conhecimento afrodescendente, naquilo que é de conhecimento do candomblé, na umbanda, na quimbanda e por aí vai. Por quê? O que a umbanda, quimbanda, candomblé faz referente aos espíritos malignos, que a Bíblia menciona de chamar de espíritos malignos, de demônios? Chama-os de guia. E todos esses guias têm um nome: Exu Caveira, Tranca-Rua, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Zé não sei o quê. Está entendendo? Maria Mulana. E aí, meu irmão, essas nomenclaturas, escute bem, é dadas lá. Só que a partir do momento que se você se vale dessas nomenclaturas, você está delegando um poder a eles que eles não possuem. Não que eles talvez não possuam, mas você está delegando um posicionamento a eles que eles não merecem ter. Não merecem ter. Não fique preocupado. Eu não consigo passar por aquele caminho porque o Exu, o tranca-rua, está trancando aquela rua. Não sei o que, meu irmão. Adiante de ti vai um que quebra todos os barreiras, caminhos, trilhões. Ele é que aplana os seus caminhos, endireita os caminhos tortuosos. Você está preocupado com isso? Aí a partir de agora que as igrejas neopentecostais fazem isso. Fica tentando usar essa nomenclatura para ficar entrevistando. Quem é você? Exu Caveira, Tranca-Rua, Zé Pilintra, Zé Pilantra, quem é você? E aí ele ganha cenário, ele ganha, que é o que ele mais gosta disso. Ele quer visibilidade, meu irmão. Ele quer like. Tem uns espíritos ali que estão querendo like hoje em dia. Só falta eles falar assim, antes que eu saia, curta, compartilha e segue no canal. Só falta. Só falta isso. Só está faltando isso para eles. Porque essa visibilidade está delegando um poder para eles que eles não devem ter, meu irmão. Então, caia fora dessa ideia, dessas atribuições, não se preocupe. Tanto é que a Bíblia, no Novo Testamento, Jesus apenas dizia o seguinte: espíritos imundos, espíritos malignos, sai. Acabou. Sai. Acabou. Não tem que ficar. A única vez que Jesus pergunta sobre aquele demônio que estava no rapaz de Gadara, pergunta: quem é você? E ele diz: olha, somos legião, porque somos muitos. Legião é o nosso mundo. Mas depois ele disse: tá bom, então pega todo mundo e vai embora. Sai fora. Sai dele. Então não fique preocupado com isso. Os espíritos malignos, agora eu quero que você comece a entender. Os demônios, os espíritos malignos, exercem forte influência sobre os homens sem Deus. Todos aqueles que não têm Deus, que vivem uma vida de pecado, que vivem segundo o curso deste mundo, estão sob a influência do maligno. O diabo, esses mesmos, estão vulneráveis à ação do maligno. Então ele vai investir pesadamente para isso. Por quê? Porque uma coisa é fato. João diz em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, logo, todos os homens sem Deus estão sob forte influência do maligno.
Em 2 Coríntios 4,4 diz que ele é o Deus desse século, ele cega a mente dos incrédulos. A especialidade do diabo, sabe qual é? Colocar uma venda espiritual nos olhos do entendimento dos homens, para que a luz do Evangelho da glória de Cristo não lhe resplandeça. A cegueira espiritual é uma venda maligna no entendimento dos homens. Ele é especialista em fazer isso. Então, os espíritos malignos, eles fazem isso, exercem isso. Agora, outra coisa interessante que nós devemos atentar, acerca não só de sua origem, e nós vemos aqui que o pecado deles, que os levou à rebelião, eles levou a esta posição, a esta queda, a esse estado, que hoje eles exercem e estão no reino das trevas. Nós devemos atentar que existem dois fatores aqui muito preponderantes, principalmente se tratando de nós como crentes. Que existem dois posicionamentos aqui. Existe diferença entre possessão e opressão maligna. Tá? Existe diferença entre possessão e opressão maligna. O que é possessão? Possessão é o exemplo que eu acabei de citar aqui daquele endemoniado de Gadara. A Bíblia diz que lá em Gadara havia um homem possesso de demônio que era tão forte que ele vivia nos cemitérios, que muitos tentaram prender em correntes e grilhões e não se rompia. Ele se rompia a semelhança de que se quebra um fio de cabelo. Era nada, uma força descomunal. Isso é uma possessão maligna. E escute, uma pessoa possessa do diabo, possessa de espírito maligno, ele fica totalmente fora de si. Tá? Totalmente fora de si. Não é semelhantemente o que acontece com os crentes cheios do Espírito Santo. Tem crente cheio do Espírito Santo por aí, que diz que está cheio do Espírito Santo, que fazem coisas que depois dizem, nem sei o que eu fiz. Então me desculpe, isso não é do Espírito Santo. O Espírito Santo não lhe tira o juízo. Tá? Não lhe tira o juízo. Você continua em perfeito estado. O Espírito Santo, ele lhe capacita com poder sobrenatural. Ele faz discernir as coisas espirituais, mas não lhe tira o juízo. Diferente do demônio. O demônio faz com que a pessoa fique fora de si, e depois que ela é liberta, ela fica até às vezes constrangida, chora, fica triste, fala, meu Deus, o que eu fiz? Eu não sei o que eu fiz. Agora o crente não, meu irmão, que negócio é esse? Uma vez meu irmãozinho chegou para mim, pastor, fui num congresso lá, e que congresso maravilhoso, olha que glória, que glória, que glória. Eu disse, qual foi a mensagem? Você não lembra o tema da mensagem? E o texto, pelo menos? Não lembro, era tanta glória que eu não vi. Mas como assim? Era tanto poder, pastor, que eu vi que só estava pulando, estava no meio do ginásio. Quando eu vi, já estava lá fora do ginásio. Eu disse, misericórdia, isso não é poder não, meu irmão. Me desculpe, isso não é poder. Isso é uma emoção. Isso é uma emoção, entrou em êxtase. Mas agora o poder de Deus deixa a pessoa em sua consciência. Agora o demônio tira o juízo da pessoa. Tanto é que a Bíblia vai dizer aqui, olha o que diz em Marcos 5,15, após a libertação desse homem demoniado de Gadara. Olha o que diz: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Olha que coisa linda. Aquele homem que vivia acorrentado, morando no cemitério, todo sujo, fétido, mal cheiroso, violento, agressivo, agora estava em pleno juízo, sentado, vestido, glória, e ouvindo o mestre pregar o Evangelho, porque foi liberto. Foi liberto. É assim que acontece com a vida do homem. Isso é possessão maligna. Agora, opressão maligna, agora vem. Todo crente pode sofrer. Todos nós podemos sofrer opressão maligna. Essa batalha contra o mal, somos às vezes, vez ou outra, tendo essas investidas e sofremos opressão maligna. Paulo mesmo sofreu uma opressão maligna. E essa opressão maligna que Paulo sofreu foi logo após ter uma grande revelação. Olha
casa de Deus, cheio do poder de Deus, alegre, receber aqui visões espirituais. Mas você sabia que você pode chegar lá na sua casa, começar a sofrer um ataque tão pesado, uma opressão tão pesada do diabo, que aí você fala, meu Deus, mas parece que não era agora 2 minutos que eu estava lá na igreja, falando em inglês. Que sangue de poder! Mas calma. Paulo também sofreu isso. Paulo foi arrebatado até o 3º céu, viu coisas e ouviu que ao homem não é visto falar, e desceu. Aí a Bíblia diz que agora, por causa das visões que ele recebeu, para que não se exaltasse, Deus permite. É aí que está. É Deus que permite a opressão maligna sobre os crentes. Ele não faz isso sem a permissão de Deus. Deus enviou um mensageiro. Vamos ver, olha o que diz aí, ó. Olha o que diz aí. 2 Coríntios 12, 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, 7. Olha o que Paulo vai dizer. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Está aí, meu irmão. Deus permitiu a opressão maligna na vida do Paulo, para ele, ó, baixa a bola aí. Baixa a bola aí. Você foi arrebatado, você viu coisas extraordinárias, você pregou, Deus te usou, foi linda a mensagem, muita gente bateu nas suas costas, olha que palavra, mas ó, baixa a bola, vou ter que colocar um espinho na tua carne aí. E foi por uma ação maligna, uma opressão maligna. A Bíblia fala que o mensageiro esbofeteava, não esclarece muito o que vem a ser. Muitos falam às vezes com uma enfermidade que ele tinha nos olhos, outros falam, porém, mas não deixa de ser uma proveniente de uma ação maligna. Uma ação maligna, ou seja, uma opressão. Isso aqui é opressão, não é possessão, é opressão. Se eu falar para vocês, eu não sei se você já enfrentou isso. Já teve situações de eu enfrentar essa opressão maligna tão pesada, né? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas às vezes eu estou dormindo, e eu senti uma opressão tão pesada, como se o inimigo estivesse colocando o pé na minha garganta, e me sufocando, dizendo assim, ó, você acha que isso é alguma coisa? Você não é nada, eu vou acabar com a tua vida, eu vou te destruir, e eu não tinha força, e eu senti aquilo como que uma tonelada me empurrando na cama abaixo, e a única coisa na mente eu dizia, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, me livra, Senhor, está repreendido, e eu saí gritando, sai em nome de Jesus. Outro dia a minha esposa deu quase um pulo da cama, assustei a santa, deu um pulo, e ai não, calma, não é contigo não, fique em paz. Outra vez quase que eu dou um murro dela, eu tentei pela força não vai, mas é luta, batalha, é opressão maligna. Mas isso não é possessão, porque somos templos do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em ti, e aonde o Espírito mora não há lugar para o inimigo. Glória a Deus. Então, meu irmão, essa é a grande diferença entre possessão e depressão. Agora, opressão. Agora, outra coisa interessante, que por esta razão, o que eu quero deixar claro? Que nem toda enfermidade é proveniente do diabo. Deus, olha aí. Tá? O movimento neopentecostais, as igrejas pentecostal, afirma que se você está enfermo é porque é o diabo que possuiu. Ou se não, você está em pecado. É sempre assim. Você está em pecado, irmão. Essa enfermidade aí é porque você está, alguma coisa você tem que confessar. O camarada faz um vasculhamento, confessa, faz uma regressão, faz não sei o quê, meu Deus, olha que rei. Não, meu irmão, não é nada disso. Nem toda enfermidade é proveniente do diabo. Ainda que a Bíblia nos mostra que muitos eram enfermos por causa de uma ação maligna. A Bíblia menciona que Jesus libertou um homem que era mudo e surdo por causa de um espírito maligno. E quando saiu o espírito, passou a falar e ouvir. A Bíblia fala de uma mulher que há 18 anos andava assim, encurvada, desse jeito. 18 anos nessa situação. Isso era por uma ação maligna, era um espírito maligno.
E quando Jesus a libertou, ela voltou ao seu estado normal, né? Certo? Mas nem por isso quer dizer que são todas as enfermidades é proveniente do diabo. Até porque, olha o que a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 10, verso 8: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Veja que o texto está sendo muito claro: curai os enfermos, purificai os leprosos. Ou seja, nem todo enfermo é pelo diabo, nem todo leproso é pelo diabo. Marcos 6,13 vai dizer: expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então veja, muitos eram libertos de possessão maligna, mas muitos eram curados através da óleo e da unção. Então veja a diferença. Estão entendendo isso? Que até é aqui que às vezes eu fico preocupado, porque tem crente que às vezes está, por isso que eu digo, você acaba delegando a ele aquilo que não lhe é por direito. Se você é crente, serve a Deus, temente a Deus, vive uma vida pautada, mortificada, policiada, por que você vai ficar falando que toda hora é o inimigo que está colocando essa enfermidade na tua vida? Pode ficar falando isso, meu irmão. Você está delegando a ele isso. Ah, o diabo vive me colocando essa enfermidade. O diabo vive, não, meu irmão, pare, no nome de Jesus. Às vezes é um espinho na carne. Eu tenho um espinho na carne que eu sei que toda vez que me atinge, é Deus me abatendo, é Deus me colocando no meu lugar, dizendo: ó, você é pó, você é cinza. Não adianta. Não adianta, meu irmão. Eu já orei por graça e misericórdia. Essas mãos aqui já orou por canceroso, foram curados. Eu já vi crianças sendo ressuscitadas. Eu já orei por muitas enfermidades, pessoas sendo livres das suas doenças. Mas até hoje eu vivo debaixo de remédio, da sinusite, da rinite, da ite, de tanta ite na minha vida. Aí você pensa: já não orei, já não consagrei, já não fiz. Aí, é meu espinho na carne, meu irmão. Porque quando me pega mesmo. Me deixa na lona. E aí a única coisa que me resta: Senhor, a tua graça me basta. A tua graça me basta, a tua graça me basta. O teu poder está se aperfeiçoando na minha fraqueza. Sabe por quê? Porque mesmo que se você é usado por Deus poderosamente, você não é super crente. Você não é super crente. Você é falho, você é fraco, você pode errar, você pode pecar, mas nem por isso Deus vai deixar de te usar, porque tu és instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Então entenda bem isso. E aí, é o seguinte: uma das coisas que nós precisamos entender nessa batalha espiritual, nós precisamos conhecer o campo de batalha. O campo de batalha. Nenhum exército entra numa guerra sem antes traçar uma estratégia, sem antes traçar conhecimento de seus adversários. E a primeira coisa que todos nós precisamos conhecer é o campo de batalha. E qual é o campo de batalha nosso? De todo crente, de toda a igreja? O mundo. O mundo. O mundo é o campo de batalha, meu irmão. Olha para o teu irmão e diz: sabe onde é o campo de batalha? É o mundo. O mundo jaz no maligno. Por quê? Eu resumo dizendo o seguinte: pare de viver nesse mundo como se você estivesse num parque fazendo piquenique. Viva nesse mundo entendendo que você está pisando num campo minado. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem crente que ele vive nesse mundo tão inocentemente, entre aspas, que não se dá conta que o mundo jaz no maligno. O mundo e toda a sua concupiscência contribui para as ações malignas, para roubar a sua fé, a sua convicção e a sua paz com Deus. Mas nem por isso você também vai viver em neurose. Paulo diz: vivamos no mundo como se dele não dependêssemos. Porém, tome cuidado, porque se for assim, nós vamos querer viver que nem puritano, pastor Dário. Tem crente que vai querer viver que nem puritano. Os puritanos do século XVIII, por causa disso, eles entenderam que o campo de batalha era o mundo. Sabe o que eles fizeram? Passaram a viver isolados. Viveram isolados que nem os monges. Já viu monge? Que vive nas montanhas. Os puritanos, havia um grupo de crentes chamado puritanos. Eles se isolaram do mundo, porque não queriam se contaminar com as coisas do mundo. Meu irmão, não dá.
Mas nem por isso, sabe por quê? Não adianta a gente se isolar do mundo, quando a Bíblia diz que o pecado tão de perto nos rodeia. A Bíblia diz que o pecado tão de perto nos rodeia. Você pode estar lá nas altas montanhas, nos Alpes suíços, no lugar de paz, zen. Aqui bonito. Aí vem a tua mente e diz: olha que pecado maravilhoso. Realmente, meu querido. Outro campo de batalha, sua mente. Outro campo de batalha. Por isso que Pedro vai dizer o seguinte: cingindo os lombos do vosso entendimento. Sabe que é isso? Esteja com o seu entendimento armado com o capacete da salvação. Porque outro campo de batalha não é só o mundo, é sua mente. Por isso que em 2 Coríntios 13:3, Paulo vai dizer o seguinte: mas temo que, assim como a serpente seduziu a Eva, seja de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se aparte da simplicidade que há no Evangelho. Sabe o que é isso? Se você não tiver uma mente sã, vivendo uma sã doutrina, armado com o capacete da salvação, a sua mente pode lhe fazer derrotado neste campo de batalha, te tornar derrotado nesse campo de batalha. Mas não viva nesse mundo como se você estivesse num parque, porque tem crente que parece que vive que nem a Chapeuzinho Vermelho, né? Andando com cestinho de fruta, para lá para cá. O que você está fazendo? Ah, vou na casa da vovozinha. É, o lobo mal está atrás. E o lobo mal está te esperando. Não, meu irmão, você está num campo minado. Cuidado. Mas é porque eu estou dizendo, não vive na neurose também. Porque senão, ó, esses dias mesmo, recentemente, o pastor até viu esse vídeo. Tem um sujeito aí que diz que é guia e mentor da igreja de Lúcifer aqui no Brasil, que vai inaugurar uma igreja luciferiana aqui na Via Dutra. Via Dutra já está pronta, já está prontinha, já ele vai inaugurar. E aí ele fala um monte de coisa lá e tal, o que não é mentira o que ele está dizendo. Porém, meu irmão, se eu falar para você que se eu andar no shopping, tem coisas ali dentro do shopping, de muito entretenimento, que eu e você entra e sai, e foram consagradas a Lúcifer. Você sabia que 99% das lojas são consagradas a Lúcifer? Você sabia que os fast foods que a gente gosta de comer são consagrados a Lúcifer? São consagrados a Baphomet, que é o Deus da prosperidade e da riqueza, que tanto mundo prega hoje. Aí que é uma receita, mas ai pastor, o sangue do cordeiro. Ai, será que aquela roupa que está me dando alergia? Ai pastor, aquela camisa que eu vesti. Ai não, meu irmão. Uma coisa é certa, não vai ungir, não precisa. Mas a Bíblia ensina uma coisa: tudo que você possui, pela palavra da oração, é santificado. Aí eu dou uma recomendação: cuidado com tudo que você pega, com tudo que você recebe. Pode ser consagrado ao inimigo, mas nem por isso vai te atingir, a menos que você ore. Consagre ao Senhor. Senhor, se alguém te dá de bom grado alguma coisa que talvez você nem imagine, mas a pessoa usada pelo inimigo consagra aquilo com a intenção de prejudicar a sua vida, não tem problema, irmão. Uma vez purificado pela palavra da oração, o camarada lá vai ficar o tempo todo, mas cadê? Nunca dá nada, pelo contrário, vai estar prosperando a sua vida. É porque você está debaixo da unção e da graça de Deus. Tá certo? Então, tome esse cuidado. Agora é lógico. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Você vai numa festa junina? Crente vai em festa junina? Sim ou não? Não. Para que você vai lá fazer lá? Porque é consagrado. Festa junina não é só uma festa folclórica e cultural, é uma festa pagã. Tudo que está ali é consagrado a demônios. Então o que eu vou fazer lá? Ah, vou levar minha criança, pastor, para se vestir de festa junina, para dançar e comer os docinhos que foram. Aí depois você não sabe por que a criança fica doente, não sei o que, não sei o que. Calma, meu irmão. Aí a Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Se você sabe que existe uma ação aqui, então evite. Evite, vai fora disso aí. Mas agora, se inocentemente, sem conhecimento, alguém lhe oferece algo que você não sabe, fique tranquilo. Mal algum vos fará.
mal algum vos fará. E eu finalizo dizendo o seguinte: conhecemos o campo de batalha, sim ou não? É o mundo e a nossa mente. E quem são os nossos inimigos? Eita, já pegou o inimigo aí, ó. Esse crente está preparado na batalha. Paulinho, pode agora, tu está preparado na batalha. Ele já falou um inimigo poderoso aí. Que muitas vezes a gente fica na neurose, dizendo que, como eu disse no início aqui, acho que a gente entra numa arena de gladiadores, né? Quem assistiu o filme de Gladiador? O Gladiador, quem já assistiu? Eu assisti, o Gladiador. Não mostra aquele cenário da época dos gladiadores? Entra na arena e aí vem aqueles outros fortes, todo jeito armado, e você vai ali. Tem crente que acha que ele entra nessa batalha assim. E agora, o que eu faço? Preciso de uma armadilha, preciso de uma arma, fazer alguma coisa, improvisar? Não, meu irmão, fique tranquilo. Fique tranquilo. Nesse campo de batalha, você tem que conhecer os seus inimigos. Seus inimigos nem sempre e não só os demônios, o reino das trevas. O primeiro inimigo aqui, Paulo já citou, é o coração. E esse inimigo mora dentro de você. Esse inimigo mora dentro de mim. Olha o que a Bíblia vai dizer, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração e perverso mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Está aí o inimigo nessa batalha espiritual. É o seu coração. Meu irmão, o coraçãozinho terrível, o inimigo cruel, que sempre nos induz ao aquilo que não é da vontade de Deus. Esse inimigo é feroz e por vezes sempre nos vence. Sim ou não? Sempre nos vence. Cuidado com os conselhos que você recebe. Se você está no momento de luta, eu fico preocupado. Fico preocupado com aquele conselho que a pessoa às vezes fala assim, meu irmão, você está em dúvida?